A aula de revisão, ela mostra para a gente o processo administrativo, né, as ciências administrativas como colaboradora da administração e enfermagem. Né? Utilizamos hoje essa metodologia, né, do processo de enfermagem, acompanhada pela implementação da SAI nas instituições, mas lembrando que antes desses dois, da SAI e do processo de enfermagem existir, nós já tivemos outros avanços dentro da enfermagem trazida por referências das ciências administrativas, referência das teóricas em enfermagem, que foi parte até de material que vocês produziram avaliativo, onde eu vou pincelar rapidinho aqui esse material para a gente já seguir já para as questões comentadas, né? No século XVI, a enfermagem ela passa a ser vista como uma entidade profissional institucionalizada, né? Quando foi no século XIX para o século XX, né? A enfermagem moderna na Inglaterra, que teve aí uma grande mulher, que hoje nós comemoramos o Dia da Enfermagem, lembrando o nome dessa mulher, dessa gigantesca enfermeira, que foi a Florence Nightingale, né? Tendo a contribuição também da ANA, que é a Associação Americana de Enfermagem, né, de enfermeiros, e definiu os seguintes padrões para a profissão. Isso aqui foi a ANA que definiu, né? Educar para a saúde, cuidar dos problemas de saúde, ter habilidade em prever doenças e cuidar do paciente. Isso aqui são pontos importantes que nós, profissionais de enfermagem, precisamos ter e fazer disso uma prática diária nas instituições ao qual nós iremos prestar nosso serviço, né? Então, hoje, 12 de maio, né, comemoramos o Dia do Enfermeiro, é uma data mundial, onde se comemora a importância e a relevância do profissional de enfermagem nos cuidados em saúde ao paciente, né, nas instituições de saúde. Esse enfermeiro ele estará compondo a equipe em qualquer ambiente de saúde. Então, de um hospital privado a um hospital público, teremos sim figuras representando a enfermagem, e lembrando que no Brasil nós somos a frente de trabalho em saúde em maior número, somos categorias gigantescas. Eu até comentei antes de iniciar a gravação da aula que o Brasil hoje luta por um piso nacional que já deveríamos ter há muitos anos, mas infelizmente quis o destino usar a situação aí grave, né, grave sanitária que tem no Brasil e no mundo, decorrente da SARS-CoV-2, né, e fazer com que a enfermagem, de fato, agora e de direito, seja reconhecida como uma profissão que merece, sim, um piso salarial que dê dignidade à sua equipe, né? Então, nós, profissionais graduados, vocês, profissionais técnicos, merecem, sim, esse reconhecimento por meio dos direitos à questão salarial. Então, a depender de quantas horas de trabalho você exerça, ter direito a um piso onde em qualquer cidade do Brasil vocês recebam e sejam remunerados pelo serviço que irão prestar. Então, é isso aí que nós estamos lutando agora no Congresso, né, junto a alguns representantes, né, buscando esse piso salarial, e vamos crer que o Brasil, de fato, agora vai reconhecer seu profissional de enfermagem como um herói, né? E aí, na pandemia, se mostrou guerreiro, valente e combatendo aí, dia após dia, esse vírus mortal que está trazendo tantos óbitos ao nosso país, aí passando de mais de 410 mil pacientes que perderam a vida para a Covid, né? Então, Florence é essa mulher que traz para a enfermagem uma modelagem nova, né, da forma como se aplica a assistência. A partir dela, essa visibilidade, né, ocorreu do trabalho que ela aplicou diante de um processo que ela não só aplicou, mas registrou, catalogou, trouxe de forma estatística, né, todos os achados que ela pôde aplicar durante aquele seu tempo numa área de combate, né. A Florence, no período de guerra, ela estabeleceu uns cuidados em saúde que ainda não era praticado por profissionais da área de enfermagem, nem tampouco por profissionais da área médica, né? Então, lembre-se, esses cuidados em saúde aí, contribuições nossa de enfermagem, que até hoje é replicado nos estabelecimentos de saúde. Então, ela colocou em prática o que considerava como uma boa enfermagem. Ana Paula, o que ela achava ser uma boa enfermagem? Ela entendeu o quê? Um paciente convalescente que já estava com um agravo na sua saúde, uma condição de saúde debilitante. Ele precisava ter uma alimentação adequada para poder aquela nutrição ajudar na recuperação da sua saúde. Identificou que a higienização não só do paciente, mas das suas vestimentas, do seu leito, do ambiente ao qual ele estava,
que a gente pode chamar enfermaria, né? Precisava ter um padrão para que nós evitássemos que aquelas sujidades colaborassem para o adoecimento dele. A questão do clima, né? A ventilação, a iluminação, o ambiente também foi vista como um empecilho à recuperação do paciente. Então, ela estabeleceu essas vivências do ambiente para poder trazer saúde para aqueles pacientes que ela estava cuidando junto com a sua equipe. Aqui eu já citei a troca de roupa de cama, mas também a própria troca de roupa do paciente, né? A separação entre doentes e feridos. Ana Paula, a definição de doentes e feridos. Doentes pode ter sido uma situação onde surgiu um problema respiratório em que esse paciente precisou ter cuidados, ou apareceu com uma febre, precisou ser tratada no ambiente mais voltado para a saúde, só que ele lá também vai ter aqueles companheiros feridos e mutilados na guerra, né? Que trazido para a enfermaria também estavam recebendo cuidados em saúde. E ela fez essa divisão, né? Colocou os doentes, separou dos mais graves, né? Dos feridos em combate, para fazer com que esses dois campos não se misturassem, não interferissem na cura um do outro. A higiene, a privacidade e o lazer dos pacientes. Nós temos, dentro da enfermagem, um dos símbolos da enfermagem é uma lâmpada. Esta lâmpada, não sei se vocês associam a quem. A lâmpada é associada a Florence, né? Florence, naquela época, por não ter ainda energia elétrica, né? Ela precisava acompanhar a evolução dos pacientes à noite, né, onde ela passava de leito em leito com aquela lâmpadazinha, observando e buscando reconhecer alguns achados que pudessem estar ali, ela fazendo intervenção de enfermagem com aqueles pacientes. Então, a lâmpada está aí para símbolo de enfermagem, porque a Florence estabeleceu esses cuidados e a lâmpada foi uma das situações que ela precisou estabelecer ali para cuidar desse paciente à noite, né? Dos equipamentos que ela utilizou. Essas ações ainda destacaram sua capacidade administrativa e organizacional. Ela não só aplicou métodos voltados para os cuidados em saúde, mas ela aplicou métodos administrativos. Por isso que eu sempre falei a vocês nas aulas, a SAI, não tem como eu não interligar as falas, a SAI, como ela é muito burocrática, ela é muito mais de organizar aquele ambiente para que nós, profissionais de enfermagem, consigamos aplicar os nossos processos de enfermagem, a técnica propriamente dita, e isso traga resultados bons, não só para mim como enfermeiro, mas para a minha equipe, para a minha instituição e para o meu paciente que está recebendo meus cuidados, né? Então, ela, aí, ó, há mais de 100 anos, vocês viram que ela teve uma capacidade administrativa de poder estabelecer essa metodologia e organizar o local para que tudo isso pudesse ser hoje vivenciado dentro da enfermagem. Então, nossos achados, a partir de Florence, modificou a cara da enfermagem como ela é reconhecida hoje. Então, a enfermagem moderna nasce a partir da Florence Nistergai e dessas metodologias aplicadas durante esse atendimento dela, né? Durante esse momento que ela vivenciou lá na guerra, como enfermeira daqueles indivíduos acometidos pela guerra. Ao introduzir estas práticas, foi registrada uma queda importante dela, estabelecer toda essa metodologia, essa capacidade administrativa dela, deu também a ela a capacidade de manter registro atualizado. Então, ela com certeza fazia o registro de como esses indivíduos chegavam para os cuidados, né, as condições de saúde que eles apresentavam, os cuidados que ela e a equipe dela estabelecia para a recuperação do paciente, claro, sabendo que as orientações também vinham por parte das prescrições médicas, né, a gente não pode deixar isso passar, mas ela estabeleceu metodologia própria. Então, a enfermagem, lembra-se, a enfermagem não é menino de recado de nenhuma outra categoria, a enfermagem não é assistente de nenhuma outra categoria. A enfermagem é uma profissão que tem seu próprio campo de saber, tem a sua ciência, ao qual nós a utilizamos dentro do nosso dia a dia, como está aí a SAI, todos os protocolos manuais e o próprio processo de enfermagem, nos restituindo historicamente desse agravante, né? Historicamente, nós somos reconhecidos como assistentes de médico, né? Mas que vocês saibam levar essa temática para discutir no meio aí com outros colegas, para fazer com que desmistifique essa imagem do enfermeiro ser assistente. O enfermeiro é formado para aplicar a ciência própria, desenvolvida por outros antes de nós, né?
E segundo esse autor, Sana, né, a organização do conhecimento sobre a administração e enfermagem, ela não pode estar em momento nenhum desconectada dos referenciais das ciências e administração, nem tampouco limitar a reprodução desta. Então, Ana Paula, quer dizer que as teorias administrativas lá das ciências e administração que a gente introduziu nos nossos estabelecimentos de saúde colabora para a enfermagem ser melhor como uma ciência e um campo de saber individual e de sua própria vivência? Sim. Não só trazemos as referências em ciência administrativa, mas a própria enfermagem, ela traz referências em ciências humanas. Lá no processozinho que a gente vimos, a evolução das teorias de enfermagem, que no momento, a depender da década que foi estabelecido o teórico, a gente via que as modificações iam acontecendo conforme havia-se a evolução da própria sociedade, né? Então, o processo inicia com essa aplicação de Florence, mas ela não para em Florence, ela continua a crescer e a modificar as teorias, implementando sempre a que já existia, trazendo melhores resultados, e a gente vai ver aí ao longo dos estudos que hoje nós temos uma assistência em enfermagem voltada para o paciente numa visão holística. Eu não só preciso ser uma enfermeira eficaz na parte burocrática, mas eu preciso ser uma enfermeira eficaz na administração da minha técnica, na aplicação da minha técnica, na administração do meu tempo, no reconhecimento do que o paciente pode me apresentar diante de um cuidado de enfermagem. Então, reconhecer sinais e sintomas faz parte, sim, da formação de qualquer profissional da categoria de enfermagem, seja ele nível médio, técnico ou superior. Então, é importante que vocês saibam disso. Ah, Ana Paula, isso aí é para o profissional graduado. Não. Existe a categoria graduada, ela tem sim algumas técnicas privativas do enfermeiro superior, porém outras já são divididas entre toda a equipe, nível médio, nível técnico, nível superior. Nós somos responsáveis pelo paciente. Então, a gente ser bem formado, bem educado, conforme a formação que você recebeu, você vai estar sendo preparado para vivenciar aquela prática de enfermagem, mas também saber reconhecer alguns sinais e sintomas quando o ambiente apresentar necessidade de modificação ou quando o paciente apresentar os sinais e sintomas e precisará que nós, enfermeiros, reavalie a nossa assistência, né? Então, Ana Paula, quer dizer que a gente tem muito mais trabalho agora com tanta metodologia, com tanta ciência dentro da formação em enfermagem, sim. Nós temos mais trabalho, mas a necessidade desse mais trabalho é que uma vez você preparado para reconhecer, você vai aplicar a assistência em enfermagem por meio da SAI, por meio do processo, e todas as outras temáticas relacionadas à administração, né, de uma forma tão prática que você não vai nem perceber que faz esses processos de uma forma pesada, porque ela vai fazer parte do seu dia a dia. Ela deixa de ser algo enfadonho e passa a ser algo relacionado à agilidade, à capacidade de a gente melhorar a nossa assistência, né? Então, aqui diz que a ciência, né, que a gente traz da administração, ela não pode estar desconectada das nossas práticas e das nossas ciências em saúde, né, a nossa ciência em enfermagem. Então, associamos as referências em ciência administrativa junto com as nossas referências em enfermagem, a nossa própria fonte de conhecimento na aplicação dos nossos conhecimentos, né? Dentro das teorias administrativas, a gente vai tratar de várias teorias, né? Teoria burocrata, teoria clássica, trazida por Taylor, né? Teoria humanista, teoria que vai nos apresentar tantas outras categorias que foram evoluindo conforme o passar das décadas. A teoria trazida por Taylor, ela foi voltada para empresas. Isso lá no início da Revolução Industrial, né? Há mais de 100 anos, lá na Inglaterra. E era voltado para melhorar as condições de produção dessa empresa, ou seja, o dono da empresa precisava produzir, ter muito lucro, precisava padronizar o serviço, né, padronizar as atividades, e essa ciência nasce para melhorar esse ponto aí. Só que, ao passar dos anos, se identificou que a ciência aplicada à administração, ela poderia ser
aplicada em qualquer outro estabelecimento. Claro, respeitando a particularidade das outras instituições, né? Então, nós, como equipe de enfermagem, dentro da construção do nosso conhecimento, foi adicionada a ciência em administração, porque dentro de uma unidade de saúde, quase sempre essa parte administrativa está muito voltada ao profissional de enfermagem, né? Administrar o seu setor de trabalho, repor material, reconhecer as necessidades daquele ambiente, repassar para a sua chefia imediata, né? E, porventura, hierarquicamente, o profissional enfermeiro de nível superior é o coordenador de todos os outros da equipe de enfermagem, né? É ele que está ali dando suporte para as técnicas aplicadas pelo restante da equipe. Então, lembrando sempre, quando vocês forem aplicar a assistência de vocês, tiverem medo, tiverem dúvida, chamem um outro profissional para colaborar. De preferência, se tiver um profissional de nível superior, peço o auxílio deles, porque eles têm uma carga de conhecimento muito boa para prestar essa assistência a eles, que são os mais indicados, né? Ou um colega que tenha uma vivência prática de muitos anos naquele setor e saiba muito bem fazer aquela prática que você ainda tem dúvida. Ou ainda se sente inseguro em fazer, né? Essa característica, essa teoria administrativa, ela veio lá do Taylorismo, né? Trazida pelo Taylorismo, colocado na enfermagem. Ela tem a valorização do como fazer. Então, eu, como enfermeiro, preciso saber como fazer a minha técnica, mas não é só fazer, não é só saber fazer, mas é porque eu preciso fazer, né? Então, até eu tinha falado antes a vocês que quando você aprende a ferir uma pressão, a ferir uma frequência cardíaca, a ferir uma frequência respiratória, você não precisa apenas aprender a fazer a técnica por aprender, vocês precisam reconhecer porque precisam. Então, dentro do reconhecimento, vocês vão identificar o que é normal para aqueles valores basais, né? Vocês precisam reconhecer, além do, do que é normal para os valores basais, reconhecer se o paciente apresenta algum distúrbio, né? Então, eu preciso identificar uma PA elevada, ela pode colaborar para um problema de infarto, um problema neurológico? Pode. Então, eu preciso saber aferir a pressão, mas eu preciso saber por que eu faço essa aferição, né? Então, isso é uma preparação muito mais elaborada, onde o profissional auxiliar de enfermagem, ele não tinha tanto essa preparação, ele era apenas ensinado mais a como fazer do que por que fazer. Vocês, profissionais técnicos, você já tem uma carga de formação muito superior. O curso de auxiliar de enfermagem durava, em média, 6 meses, onde o profissional de nível médio, ele era apenas ensinado a fazer a técnica, ele não era obrigado a ter que ter medidas mais voltadas para avaliar as condições, pensar, colaborar com a administração, né, não só da aplicação da técnica, mas da administração de todo o setor. Ele não tinha essa visão voltada para esse reconhecimento, era uma visão voltada para fazer a prática. Eu preciso ensinar aquele meu profissional a executar a prática e ponto final. Era isso que o auxiliar executava. Hoje, na formação técnica, nós temos toda uma preocupação de preparar vocês de uma forma muito mais dinâmica, né, de uma forma muito mais completa, para que vocês tenham toda essa vivência, e é exigido hoje, o mercado exige isso, né? O mercado, ele parou de querer apenas um profissional preparadinho, ele quer o profissional mais preparado possível, ele quer aquele que esteja comportando essa carga de conhecimento, né? Essa carga de técnica, que possa trazer resultado para a minha instituição. Infelizmente, né? Trazendo para o lado administrativo, nós, força de trabalho, né, como enfermagem, somos avaliados, às vezes contratados, pela experiência, pelo tanto de formação que você já tem em especialidades, pelo tanto de indicação que você tem de outros profissionais de enfermagem ou de outros profissionais de outras instituições, né, referências, e faz parte do próprio mercado de trabalho. Então, hoje, nós temos, além das obrigações como enfermeiro, é de estar também acompanhando as modificações do mercado de trabalho, conforme as necessidades que eles têm para nós, para nos admitir. Então, a gente precisa estar bem preparado, porque a gente vai estar dentro de um mercado que exige de nós cada dia mais. Então, o profissional técnico de enfermagem está sendo exigido cada dia mais das instituições, que saibam fazer bem a sua técnica, mas também saibam por que fazem a técnica, né? Reconheçam
essa importância de como fazer e o porquê fazer. Especificando também que os manuais e normas, né, rotinas e procedimentos técnicos que descrevem detalhadamente os passos a serem seguidos nas atividades desenvolvidas. Então, lembre-se sempre, as instituições, elas têm manuais internos, claro, toda instituição, pública ou privada, ela tem as suas normas, né, as suas aplicações de assistência preconizada pelo Ministério da Saúde, mas lembrando que, individualmente, elas podem ter regimes interno que vai complementar as que o Ministério da Saúde também traz. Vamos aqui citar, por exemplo, instituições como hospitais militares, hospitais e escolas que são administrados pela EBSE, eles têm toda uma política e uma filosofia interna própria de cada um deles, né? Então, isso passa pelos hospitais filantrópicos, as ONGs, né, as organizações não governamentais, cada uma, conforme a sua necessidade, aplica individualmente o que é mais importante para eles, lembrando que, a nível Brasil, nós temos aí o Ministério da Saúde ditando algumas regras indispensáveis para qualquer estabelecimento, né? E continuando sobre as teorias de administrativa, né, acompanharam essas teorias, a evolução dela, acompanharam os movimentos que o mundo seguiu, né, conforme iniciado lá na Revolução Industrial. Trazendo também esse movimento, teve sim as influências, né, sofreu diversas influências por parte da Igreja Católica, organização militar, de pensadores, economistas da Revolução Industrial que eu já tinha citado, e até hoje ainda sofre essa influência por parte da própria diretriz interna da instituição. O enfoque das teorias se fundamentava em 5 variáveis básicas, né? A tarefa, a estrutura, pessoas, que era o trabalhador, né? O ambiente e a tecnologia. Então, essas 5 fazia parte das teorias administrativas, das ciências relacionadas à administração. E acrescentando uma sexta variável, que era a competitividade, que hoje o mercado normal acaba trazendo para dentro também da nossa vivência em enfermagem, essa competitividade. Gente, a competitividade, quando ela é relacionada àquela instituição sempre se melhorar, a equipe crescer e os resultados ser para melhorar as condições de saúde, isso é importante ser ressaltado. Agora, quando a competitividade ela vem para colocar profissional contra profissional, isso não é legal quando a gente trata da enfermagem. Por quê? Nós temos dentro do grupo, dentro da categoria de enfermagem, né, dentro da profissão de enfermagem, 3 categorias. Nível médio técnico superior. Você imagine colocar a própria equipe uma contra a outra, né, o indivíduo contra o outro. Isso vai trazer resultados horríveis, individuais, coletivos e de resultados finais para o paciente. Então, a teoria administrativa, as teorias administrativas, ela colabora com a nossa vida dentro das instituições, colabora, ela organiza, ela normatiza, ela traz vivências e práticas que melhoram as nossas condições no ambiente e dá resultado quando nós formos aplicar os nossos processos de enfermagem, né, dar assistência em enfermagem, mas ela tem que ter cuidado com relação a excesso de tarefas. A estrutura ela não pode ser uma estrutura que prende o profissional, que o profissional não possa dar seu parecer quando houver necessidade, né? Que essas pessoas sejam subjugadas a um sistema interno e que não tenha finalidade para dentro do grupo como indivíduo que tem capacidade de pensar e de dar sua colaboração, né? Entre outras situações, como a competitividade, que pode ser muito problemática para a equipe de enfermagem. Essa teoria administrativa, perdão, cadê aqui? Vocês viram que eu falei relacionada às ciências em administração, mas que é trazida dentro da própria desenvoltura da aplicação de enfermagem. Taylor, ele é eu acho que o maior, o primeiro, é como a Florence é para a enfermagem, Taylor é para a administração, né? Taylor trouxe toda essa divisão do trabalho, as especializações do operário, padronização de tarefas e atividades. Então, Taylor é para a administração, assim como Florence é para a enfermagem, né? A teoria científica de Taylor, ele estabeleceu metodologia científica para fazer com que a divisão do trabalho trouxesse uma produção maior, a especialização do operário em operar determinadas máquinas ou produzir determinado material trouxesse a visibilidade, né, para aquele ponto ali e desse produção e a padronização das tarefas e atividade. Então, a formação em enfermagem,
ela tem todos esses pontos aqui a teoria científica aplicava lá desde o início do século, do finalzinho do século XIX, né, para o século XX, estabelecendo até hoje o século XXI. Então, todos esses pontos específicos da teoria científica trazida por Taylor, ainda assim, ou, até hoje, ela está dentro, entrelaçada com as nossas teorias de enfermagem, com o nosso desenvolver das práticas de enfermagem na assistência aos pacientes, né? Quando a gente fala de instituição pública, a gente não pode dizer que trabalhamos para dar lucro à instituição, não, a gente trabalha para dar resultados e dar melhor condições de assistência ao paciente. Então, quem é a pessoa que vai receber nossos cuidados dentro de uma instituição pública? O paciente, né? Então, a gente precisa dar resultados para esse paciente. Dentro de uma instituição particular, a gente sabe que o paciente ele faz parte dos resultados, mas o resultado maior que a instituição visualiza são, sim, ainda a questão de lucros, né? É, sim, a questão de lucro, perdão. Então, lembre-se sempre, ao tratar de instituição pública, instituição privada, os pontos dos objetivos que a gente vai trabalhar, elas diferenciam. Lembrando que na instituição pública a gente não visa o lucro, a gente visa a qualidade na assistência ao paciente. E essa implementação toda dessa teoria nos cuidados de enfermagem leva a uma assistência fragmentada. Então, eu mostrei para vocês que a gente ainda tem essa divisão de trabalho até hoje dentro da nossa assistência. Temos as especializações de nós, trabalhadores de enfermagem, temos a padronização da tarefa e atividade, temos todos esses pontos lá que Taylor falou do finalzinho do século XIX para o século XX. Mas isso traz problema quando a gente só usa esses pontos sem entender que o paciente precisa ser visto como um ser composto não só de um problema fisiológico, mas ele tem também com ele uma composição que, além do fisiológico, ele traz o psicossocial, né? O paciente, ele tem demandas sociais, socioeconômicas que precisam ser reconhecidas na hora dos cuidados, né? Ele tem demanda psicológica que precisa ser reconhecida, assim como a própria demanda em cuidados fisiológicos que a própria doença é estabelecida, né? No início da aplicação das teorias administrativas dentro da enfermagem, o nosso trabalho em enfermagem era um pouco mais burocrático do que é hoje, né? Então, hoje nós já temos reconhecimento da qualificação do indivíduo profissional de enfermagem para atender um paciente com uma visão holística. Hoje, a preparação do profissional, ela traz essa obrigatoriedade, né? Então, eu preciso formar um técnico de enfermagem com capacidade técnica, mas com capacidade humana e capacidade de se relacionar bem, não só com o outro colega, mas com a equipe, com o paciente que vai receber os meus cuidados. Então, hoje, o mercado exige de vocês uma preparação mais categórica, mais fiel às necessidades que o mercado hoje, na área de saúde, exige de nós, enfermeiros. Não só pelo mercado de trabalho, né? O próprio Ministério da Saúde, ele começa também a trazer essas necessidades conforme o movimento da sociedade vai se apresentando. Então, professor, as necessidades de enfermagem, as modificações acontecem apenas pelo mercado de trabalho? Não. As necessidades acontecem, às vezes, por pesquisas de outros profissionais, né, que desenvolvem o reconhecimento, leva isso para as categorias maiores, né, e isso faz com que as mudanças possam vir a acontecer dentro da grade curricular de vocês. Então, quando tem um problema dentro da assistência em saúde, seja de qualquer categoria, né, inclusive a nossa de enfermagem, que é reconhecida e pode ser reformulada, diminuir aquele processo ou extinguir aquele processo errado ou com defeito, isso vai modificar diretamente a grade curricular de vocês também, né? Então, o Ministério da Educação, ela tem essa preocupação do profissional de enfermagem estar sempre se preparando para atender a demanda nesse momento. Então, o mercado exige, mas há também um reconhecimento das melhorias que precisam ser estabelecidas naquele momento na sociedade, né? Quando a gente sai de Taylor e vem para a FAIO, a gente já muda a teoria. A teoria sai da teoria a administrativa, né, e passa para a clássica. A teoria administrativa científica por Taylor
tem todos aqueles pontos especificados, que até hoje ainda existe dentro da enfermagem também, né? A DeFi, ela está relacionada à parte clássica, traz alguns pontos que a gente ainda utiliza, mas a gente lembra sempre que quanto mais um setor organizado, aqui na parte de empresa, eles visavam a organização como parte primordial para a maior produção. Então, a gente trazendo esse processo aqui da teoria clássica para a enfermagem, a gente diz que um ambiente organizado, preparado para a demanda, eu consigo dar mais resultado para quando o paciente chegar aos meus cuidados. Ana Paula, como assim? Eu falei com vocês na aula de ontem que um local de saúde que é arrumado, perdão, minha câmera caiu. Um local de saúde que é arrumado, ele é diferente de um local de saúde que ele é organizado. Um local arrumado, ele é reconhecido por todos, mas um local organizado em saúde, uma sala de vacina, uma sala de procedimentos de cirurgia, o próprio centro cirúrgico, ele tem demanda específica e eu preciso organizar o meu setor para atender a minha demanda. Então, quanto mais organizado o setor, mais resultados eu terei ao final para melhorar a assistência à enfermagem. Então, essa teoria clássica, ela ainda é, sim, aplicada dentro das teorias de enfermagem, visando essa qualidade no ambiente. Aí, a qualidade da organização, a gente vai falar um pouquinho mais da SAI no finalzinho. Aqui mostra alguns princípios, né, dessa teoria clássica, que é a divisão horizontal do trabalho, a subordinação total do funcionário ao chefe. Aqui na enfermagem a gente não tem essa subordinação total do funcionário, mas a gente explica que é importante reconhecer as camadas hierárquicas, né, respeitar a hierarquia, ter responsabilidade, as instituições exigem isso na formação da gente, saber respeitar e reconhecer para que as coisas não fujam do controle, né, autoridade e responsabilidade, o profissional precisa ter disciplina, unidade de comando e direção, a parte da remuneração, até falei no início do vídeo, né, a questão de ser reconhecido hoje como uma excelente, bela categoria em saúde, a enfermagem hoje traz esse papel dentro de um processo pandêmico, né, diante de mais de um ano que nós estamos vivenciando a pandemia, né, mais de um ano e 5 meses de pandemia. Vimos a importância e o gigantismo que a categoria enfermagem tem para a saúde pública e a saúde privada do Brasil, né? E para isso precisamos sim ser profissionais bem remunerados com relação às nossas horas de trabalho, para que a gente não fique batendo de um canto para outro, ou de um estado para outro, de uma cidade para outra, em busca de uma remuneração que nos dê dignidade como profissional. Eu acho que eu pulei aqui sem querer um slide. Voltando, né? Os princípios, ele também saem aqui da remuneração pessoal, ele também fala a parte de centralização, subordinação e hierarquia, que eu já tinha até citado antes. Essa teoria, ela visa muito mais a quantidade e não a qualidade. A gente tenta trazer uns pontos que são bons para a enfermagem, mas a gente não aplica todos esses pontos dentro da enfermagem. Por quê, Ana Paula? Como esses pontos eram voltados diretamente para a administração da empresa, a gente pegou os pontos que poderiam ser encaixados durante essa avaliação para o processo de enfermagem. Então, dentro da área da saúde, a gente visa mais a qualidade do que a quantidade. Eu preciso, sim, atender meu paciente, mas eu preciso da qualidade na assistência. Então, hoje, a vivência em enfermagem, ela tem esse ponto aqui diferenciado. A gente não visa a quantidade, a gente visa a qualidade. E isso se tratando de instituições públicas de saúde. Quando a gente leva para o campo das instituições privadas, eles querem qualidade na assistência e no serviço? Querem, mas eles visam sempre a quantidade de pessoas que estão sendo atendidas, porque quanto mais pacientes atendidos, mais lucro eles terão. Então, a gente tem essa inversão de valores quando a gente lida com setores em saúde pública e setores em saúde privada. O setor em saúde pública visa qualidade, o setor em saúde pública e privada visa a quantidade, ou seja, money, lucro. Temos uma outra teoria que, ao passar das décadas, né, ela foi importante para a gente reconhecer que a enfermagem ela não é só uma reprodutora de práticas, mas ela é uma profissão e uma categoria que também exige do seu profissional uma pessoa mais pensante, mais organizada,
mais humana na sua assistência, né? Ela precisa ter os princípios organizacionais que vai dar essa qualidade, mas ela precisa ter princípios humanistas também para reconhecer o paciente como um ser holístico, né? Nas relações humanas, né, Maio enfatiza a pessoa ao invés da estrutura. Ele já começa a trazer a organização, as teorias administrativas, visando a pessoa e não a estrutura organizacional somente daquele ambiente, né? Ele preocupou-se com o homem no trabalho e com os grupos, né? Ou seja, a visão aí não é só mais o lucro da empresa, nem a melhoria do dono da empresa, mas o próprio trabalhador. Em lugar da inquietação com o método de trabalho, as regras e as normas, né? O homem social motivado pelo interesse social. Então, a partir das relações humanas, a gente já começa a aplicar dentro da enfermagem essa necessidade desse olhar humanizado, tanto para a categoria, para os profissionais, quanto também esse olhar relacionado para uma boa também relação com o paciente, né? Aqui traz alguns princípios, né, que é a recompensa social, enfoque de temas como motivação humana, liderança, comunicação. Aí aqui a gente tem o registro de enfermagem, e é bem importante a gente lembrar que esses registros de enfermagem hoje, eles são protocolos, né, que são métodos utilizados. A própria instituição já traz consigo na sua formação aquela metodologia. Nós, enfermeiros, vamos precisar fazer algo diferente como o Florence fez. Eu acredito que vocês, dentro das instituições, já receberão essa parte burocrática toda prontinha. O que vocês precisarão associar agora é o que vocês têm de formação técnica para reconhecer as necessidades do ambiente e vocês aplicarem a formação técnica de vocês ali dentro do ambiente, trazendo condições, melhorar as condições do ambiente, como trazer mais resultado, dar uma qualidade de vida melhor para o paciente, fazer o seu trabalho fluir. Os precisam estar preparados para receber a demanda e vocês serão essa frente que estará lá dentro recebendo no dia a dia esses pacientes, né? Aqui a comunicação é importante não só entre nós, categoria, não só como equipe, mas com os demais, né, profissionais. A equipe multiprofissional precisa ter essa comunicação, ser interligado, porque ao se falar em saúde, às vezes há a necessidade de que outros profissionais também acompanhem junto com a enfermagem e também acompanhar com os registros, né? Tratar de colocar tudo em seus devidos lugares, né? Acompanhei e monitorei os leitos às 10 horas da noite, os leitos de paciente na enfermaria, após o monitoramento de sinais vitais, os pacientes que precisavam de medicação, eu também administrei. Tudo aquilo tem que ser registrado no prontuário, né? Para que os próximos plantonistas que chegarem saibam compreender e ler aquela evolução. Se o paciente teve melhora, teve piora, que medicação está tomando, que procedimentos foram feitos no plantão anterior. Então, há essa necessidade de vocês sempre registrar tudo que vocês fazem, assinar e deixar lá para a equipe seguinte que vai chegando, né? Aqui, liderança em grupo. Essa liderança aqui está muito voltada dentro da enfermagem para o profissional de nível de graduação, né? E a gente lembra que, mesmo sendo o profissional de nível superior, né? Aquele coordenador, aquele líder da equipe, isso não tira dos demais a obrigação de ser uma pessoa que colabora com o grupo, né? Não é que eu sou obrigado como técnico a colaborar e ser uma pessoa sempre à frente dos outros, não. Mas se você tem essa capacidade, esse dinamismo, colabore. Faça com que essa sua formação seja muito boa para toda a equipe, seja muito boa para o seu paciente, porque aí vai ser uma soma, né? Eu vou somar meu conhecimento com o dos outros profissionais para que a gente chegue em resultados que tragam qualidade de vida ao paciente. Ana Paula, a gente fala muito em burocracia, né? Tem muitos documentos, muitos papéis, às vezes, Emanuel. Então, a parte burocrática, ela pode deixar o trabalho do técnico de enfermagem, do enfermeiro, muito chata, muito pesada, pode. Mas é importante também lembrar que essa parte burocrática, ela faz parte da nossa vivência em enfermagem. Então, precisa sim existir, mas não precisa ser algo que sobreponha a nossa assistência, né? Essa parte da teoria burocrática, ela visa muito a organização sob o ponto de vista da estruturalista, né?
com enfoque na racionalidade, ou seja, ela faz com que o ambiente se estabeleça, né, com essas funções burocráticas, que se divida os serviços, divida as funções, que essa parte burocrática, ela trata também da organização, do controle, autoridade, poder, dominação, só que a gente lembra que, diante de uma equipe em saúde, apesar da gente saber que existe hierarquia e profissionais que estão acima de nós, a gente não precisa passar por esse processo de ser algo, só faça se fulano mandar, não. O meu colega sabe as suas atribuições quando chega naquele ambiente, eu sei as minhas atribuições, a minha chefia, ao contratar, já me repassa as atribuições, então eu não preciso que um poder dominante chegue para mim todas as vezes e diga o que eu tenho que fazer, porque eu fui contratada para um determinado. Um determinado trabalho, ou vou exercer determinadas funções, porque o enfermeiro ele tem diversas funções no ambiente de saúde, e eu vou dar conta daqui. Se eu não vou dar conta ou não, isso aí é um problema pessoal meu, mas que eu vou ter que tomar providência e melhorar minhas condições, ou provavelmente serei demitida daquela instituição, né? Mas eu não preciso esperar que essa autoridade, esse poder dominante, faça de minha categoria muito mais subjugada, né? Eu preciso dar resultados. Manter uma sistemática de divisão de trabalho. Então, dentro da enfermagem, essa parte burocrática, ela é bem mesmo categórica. Ela divide a enfermagem por categorias de formação. Então, nível superior, nível médio, nível superior, técnico e médio são divididos por formação, né? Então, há essa sistemática na divisão, onde cada indivíduo fará determinadas práticas. Algumas são únicas e exclusivas privativas do nível superior. Isso aí a gente vai reconhecendo, à medida que a gente vai se formando, a gente vai compreendendo o que é de obrigatoriedade do enfermeiro técnico, que é a obrigatoriedade do enfermeiro superior. A teoria burocrática traz esses princípios, né, de valorização da especialização profissional. Depois eu digo se isso é bom ou ruim para os dias de hoje, né? A remuneração de acordo com o cargo, possibilidade de ascensão profissional, o rígido segmento e regras que impedem o aparecimento de novas ideias. Dentro hoje da parte, na vivência de enfermagem, a valorização da especialização profissional, ele fragmenta muito o profissional. Ana Paula, mas você tem dito em outras aulas que seria importante, se eu me identifico com a atenção primária em saúde, né, atenção básica em saúde, eu me especializar. Tudo bem, se você quer melhorar a sua assistência por meio de especialização, faça. Ana Paula, eu me identifico com oncologia, eu me identifico com a nefrologia. Claro, essas áreas especificamente exigirá de você uma formação, porque os estabelecimentos vai exigir mesmo. Isso é uma necessidade de mercado. Mas a gente tira do profissional formado aquela vivência generalista, porque ele acaba sendo fragmentado para fazer somente uma determinada função dentro da formação dele. Que é bom se você for seguir carreira na área, mas que é ruim porque acaba deixando-nos um pouquinho a desejar nas outras formações de enfermagem, né? Então, a gente não é só formado para fazer uma única coisa na enfermagem, nós estamos preparados para ser o multiuso, né? O enfermeiro, ele tem uma carga de conhecimento, o profissional técnico tem uma carga de conhecimento, onde ele pode ser direcionado para diversas áreas, né? Pode ficar na assistência com a triagem, pode ficar na administração, pode ficar no CME, pode ficar no centro cirúrgico, nas enfermarias, na UTI, lembrando que dentro de hospitais públicos, quase sempre as contratações, ou seja, os concursos públicos já pedem a especialização, né, quando eles vão reger alguma, algum concurso público, eles pedem. A maioria não precisa, mas quando é relacionada a, por exemplo, UTI, a parte neonatal, a parte obstétrica, eles sempre pedem a cardiológica, a neonatal, eles sempre exigem que o profissional enfermeiro técnico ou superior tenha formação na área. Então, é importante vocês verem esses pontos se vocês querem seguir carreiras diferentes, né, em uma determinada área da enfermagem. A remuneração de acordo com o cargo, isso ainda é uma realidade, não é uma realidade para nós enfermeiros, não, né? Tá aí no início da aula, eu disse a vocês que a enfermagem ainda está lutando para ter uma lei que estabeleça um piso salarial, né? Infelizmente, se a gente não, acho que é a 2997, a PL, posso até estar errada, mas eu acho que é essa. Se a gente não
estiver de acordo com isso aqui, a gente vai perder muita chance de trabalhar, porque cada instituição ela estabelece um salário que ela quer. Elas não são obrigadas a ter um piso mínimo. Com o estabelecimento de um piso mínimo de enfermagem, a instituição vai me contratar, mas ela não pode pagar abaixo do piso. O piso salarial ela vai ser dividida assim: o valor X equivale a 100, que é para o nível graduação. O valor X, o valor X menos 25% vai equivaler ao salário do profissional técnico. Por exemplo, se o salário, vou dar só aqui um número fechado para vocês compreenderem, se o salário do enfermeiro graduado for R$ 10.000, o piso salarial, que não é esse, gente, eu estou só dando aqui uma estimativa fechada para vocês compreenderem. O salário do nível técnico será de 75%, ou seja, seria 7.500, né? Mas acho que o do técnico é em torno de 5 e pouco, segundo a PL que está sendo pedida aí para o piso salarial. Então, vocês compreendem que, uma vez estabelecido o piso, em qualquer cidade, em qualquer instituição do Brasil, o mínimo não pode, o piso salarial não pode ser deixado de ser pago, né? O nível superior vai ter um valor equiparado a 100%, o técnico vai ser um valor comparado com o nível superior equiparado a 75%, o nível auxiliar vai ser 50% do salário comparado ao nível superior. Então, a Ana Paula quer dizer que se o piso for de 10 mil para um superior, o piso para o técnico vai ser 7.500 e o piso para o nível médio será de 5 mil. Mas, na verdade, isso aqui é só um número redondo que eu abri para vocês, mas não é esse valor alto, não. Os valores, eles são menores, viu, gente? Eu acho que é 7 e pouco, é 8 e pouco de nível superior, 5 e pouco de nível médio, de nível técnico e 3 e pouco de nível médio. E hoje o salário da maioria dos profissionais de nível superior equipara ao valor do piso salarial do nível médio que quer ser voltado. Então, tem cidades aí pagando 2.500 a um superior. Tem cidades pagando 3.500, tem cidades pagando 2.000. E não existe esse controle hoje no Brasil, mas o piso está aí, né, para ser regularizado. Então, nesses princípios da teoria burocrática, a remuneração de acordo com o cargo. Isso aqui é nas empresas relacionadas a outras funções distintas, não a nossa em saúde ainda, viu, a nível Brasil. Possibilidade de ascensão profissional. Se você trabalha numa empresa, alguém levantou a mão, foi o Igna? Foi. Pode falar, Qual é o Igna. valor hoje? Hoje, qual é o valor do nível técnico? Nós não temos valores de nível técnico. Cada empresa, cada concurso público, cada instituição contrata você de acordo com a necessidade dele. Vixe Maria. Você entendeu a preocupação da existência de um piso salarial? Não existe, não Entendi. temos como direito trabalhista na enfermagem não receber menos de R$ 1.100 como salário. Isso é uma realidade para qualquer classe trabalhadora no Brasil. Então, um profissional tem outro tipo de categoria, por exemplo, numa terceirizada, que agora na pandemia virou moda, né? Terceirizar os serviços, contratar profissionais por meio de consórcio, as nossas questões. Qualquer instituição pode contratar o IGNA, dizer lá, o IGNA, eu vou lançar um edital, só que o meu nível de salário vai ser um salário mínimo acrescido de hora extras ou acrescido de salubridade. Outra instituição já vai lançar um edital onde o trabalho do funcionário técnico, né, do profissional técnico, vai ser equiparado a 2 salários mínimos, acrescido de hora extra, acrescido de insalubridade. Eu, se eu fosse você, iria para a segunda opção. Por isso que os concursos públicos são tão concorridos a nível Brasil. Tem gente prestando concurso em outros estados. Isso é uma realidade, porque quanto mais esse concurso estabelece um salário maior para a categoria de enfermagem, mais profissionais ficarão encantados e vão prestar aquele concurso lá. Se a gente tem equiparar o concurso não, perdão, fazer existir um piso salarial, onde qualquer parte do Brasil
a contratação de um profissional de nível superior, técnico de nível médio em enfermagem, seja igual, a gente vai diminuir essa migração. A gente vai começar a ter uma diferença, mas isso aí não é a melhoria, eu não estou falando isso aí apenas como melhoria, não. Para a gente, como profissional de enfermagem, isso é reconhecimento. Ter um piso salarial é valorização do profissional de enfermagem. A gente não está pedindo esmola, a gente está pedindo direitos. Pode falar, Hilde. Só para tirar uma dúvida, porque você falou em concurso, aí isso muito me interessa. Eu queria entender essa questão da prova de títulos. A prova de títulos, ela quase sempre ela vai estar relacionada às especializações que você terá. Deixa eu dizer a você, por exemplo. Bicho, seu áudio não está chegando. Eu vou prestar concurso para atenção básica para um hospital, eles estão o meu ou o seu? O seu áudio não está chegando. Só um minutinho, deixa eu... Só um minuto. Tá ouvindo agora? Oi. Consegue me ouvir? Tô ouvindo. Pronto. Quando eu for falar, você corta o seu microfone. Quando precisar falar, você abre de novo, certo? Vamos lá. As especializações, ela dá a categoria da gente, enfermagem, né? Esse melhoramento de título. Ana Paula, como assim? Se você for um profissional que terminou a sua formação técnica, de imediato você quer concorrer quer se qualificar para a parte da diálise, né? Para nefrologia. Você vai fazer um curso pós-formação do técnico, você vai fazer um curso de especialização, onde você vai ser intitulado especialista. Na hora que você concorrer a uma vaga em concurso público, que tem vagas lá específicas para técnico com qualificação em nefrologia, você vai lá cair de cara naquela. Você vai dizer, olha, eu tenho mais chance, porque aqui eu sou formada, então tem poucos profissionais especializados nessa área, a concorrência vai ser menor aqui, eu tenho na prova de título, eu já tenho tantos pontos com a minha especialização. Isso vai dar vantagem, isso quando você quer se especializar, né? Para concorrer a uma área específica. Ana Paula, por que isso é importante? Apesar de ser um processo que fragmenta a assistência do paciente, do profissional, mas para questões trabalhistas e de mercado, é uma exigência de mercado. O mercado quer um profissional que já tenha conhecimento naquela área que ele precisa. Eu não quero pegar Hilde, recém-formada ou trabalhando como técnica, mas que não tem uma especialização em oncologia para atuar dentro da liga. Eu quero Hilde que tenha uma especialização em oncologia, para quando chegar no meu ambiente, eu não preciso formar Hilde, eu não preciso perder tempo preparando Hilde para reconhecer as exigências que aquele setor vai pedir dela. Você entendeu a necessidade de mercado? Sim, compreendi. Pronto. Então, os títulos, ela tem muito com relação a isso. Eu quero um profissional que já vá me dar capacidade de, no primeiro dia de serviço, ele já saber pegar a dinâmica da minha instituição e trabalhar como outro que já tenha 1 ano, 2 de vivência. Ele já tem especialização na área. É uma área aqui em Açu, né? Tem muitos profissionais na área técnica de enfermagem, mas aí, na realidade, o pessoal, eu acredito que em virtude de estarem desempregados, não buscam uma especialização. Já faz alguns dias que eu tive procurando uma instituição para iniciar já agora uma especialização, e a pessoa me informou que uma enfermeira que abriu uma clínica se dirigiu à instituição em busca de uma técnica de enfermagem com especialização em enfermagem no trabalho e não encontrou. Na instituição não. E eu fiquei besta. Eu digo, não acredito. Aí a moça disse, e nós estamos iniciando uma turma agora. Agora, dia 26, vai iniciar uma turma. Você viu que essa instituição ela foi bem categórica. Na hora que ela entendeu que o mercado,
apresentou uma clínica onde existe uma formação diferenciada para o meu técnico, ela já vai abrir uma turma de especialização. Ela Eu foi, achei, eu achei ela o foi de máximo, acordo. porque eu compreendi que elas não iam abrir a turma. Só que como houve uma procura, aí elas iniciaram Uma, né? na mesma semana, viu? Fizeram, no dia que eu falei com a menina, ela foi logo dizendo, hoje recebemos uma solicitação e não temos quem indicar, e essa semana vamos ter uma reunião. Aí quando foi ontem eu entrei em contato novamente, ela falou, olha, vai colocar seu nome porque vamos iniciar dia 26. Pronto, aí os Mas é verdade. do curso, quem tiver interesse, viu, gente, procurar informações no ITEC. E vocês só podem começar a especialização quando já tiverem concluindo ou já tiverem concluído. Eu não sei como é que a instituição lá vai reger essa entrada de vocês. Como vocês já estão em fase de término, né? Então, acho que vocês já podem, porque vocês estão já no último semestre. Para Sim, vocês verem porque o quanto é importante também reconhecermos a necessidade de mercado, né? sim, porque são 8 meses, né, Ana Paula? Então, assim, no nosso caso, a gente já pode iniciar, porque vai dar tempo de Vocês já estão em concluir fase de conclusão. em fase de conclusão. Mas aí, para Para fechar falar, a pergunta que eu lhe pode fiz, falar. que eu sei que você pode nos orientar muito bem, tirando essa especialização em enfermagem do trabalho, que outra especialização você poderia nos indicar? Olha, se vocês gostam de oncologia, quem gosta é muito boa, é uma área que contrata por especialização, a área nefrológica também, a área neonatal, a área UTI, são áreas muito específicas que exigem um reconhecimento muito gigante de qualquer profissional da área de enfermagem. Então, é importante que vocês saibam que os concursos abrem vaga para essas especializações. Não esses concursos a níveis de pequena cidade, mas concursos de grandes centros, né, como Natal, Parnamirim, Açu pode acontecer se tiver um hospital com maior resolutividade de problema, né? Se a Açu abrir uma obstetrícia, com certeza, o regional de Açu abrindo uma obstetrícia, ele vai precisar de demanda de profissionais preparados nessa área de obstetrícia, que segundo informação, tá para abrir uma ala de obstetrícia em Açu, né? Então, isso exige da própria instituição essa trazida de profissional, contratar não, abrir concurso ou fazer processo seletivo para que esses profissionais cheguem, né? Então, se vocês sabem que área vocês são melhores e querem se especializar, eu dou força, façam. Mas se vocês querem ficar nessa formação generalista, não deixem de reconhecer que vocês precisam também se melhorar como profissionais, não é estagnar como técnico, né? Mas está sempre buscando reconhecer o que o mercado exige, o que o próprio Ministério do Trabalho traz, Ministério do Trabalho não, perdão, o Ministério da Saúde traz. É importante que vocês viram a visibilidade que uma só procura no mercado fez que a instituição abrisse um curso de formação em técnico de segurança do trabalho, né? Então, é importante que vocês tenham esse vislumbre, é importante que vocês vão dar continuidade à formação de vocês, mas saibam que o mercado ele é muito volátil, né? Ele precisa hoje de um profissional, amanhã já está precisando de outra categoria. Não tem como a gente se formar em tudo que o mercado quer. A gente vai, geralmente, buscar uma área que a gente se identifique. É isso que eu reconheço como sendo primordial para uma especialização. Por exemplo, eu amo oncologia, mas para mim, é muito doído ter que lidar com pacientes oncológicos, porque eu compro muito a dor do paciente, eu acabo absorvendo muito aquela carga de problemas emocionais, né? Então, para mim é uma área que, se eu for atuar como enfermeira oncológica, eu acho que a sobrecarga do trabalho, ela não vai ser maior que a sobrecarga emocional que o trabalho vai me trazer. Então, assim, é uma área que eu freio muito a minha estadia para a oncologia, justamente porque eu acabo comprando muito o problema do paciente, aquele problema emocional, e eu acabo sofrendo junto. Isso não é um defeito meu, mas é algo que me machuca bastante. Então, na parte oncológica, é uma área que eu não quero atuar. Se tiver oportunidade, sim, que a gente sabe que a questão financeira vai, às vezes, nos colocar em situações de você prestar sua assistência em ambientes que você não tem tanta vontade de prestar, mas você tem capacidade técnica de executar. Então, para mim, hoje, é a única área que eu ainda freio o meu pezinho para não ir para as instituições oncológicas, porque é muito judiado, as instituições
como a parte de hemodiálise também, a parte nefrológica também é muito judiado, o paciente muito debilitado. A gente tem ganhos com a cura de muitos pacientes, mas a gente também tem muitas perdas, mais perdas do que ganho em questão de sobrevida desse paciente, né? Então, para vocês que são humanos demais, chorão demais, são áreas que vocês precisam ter muito cuidado quando forem, né? A oncologia, as UTIs e a parte de nefrologia, né? São áreas muito sensíveis mesmo. Mas quem quiser seguir com a especialização, busque pelo menos a área que vocês mais se identificam, né? Pelo menos é o que eu posso dar de contribuição e incentivo. Tá ok, obrigada. De nada. Esse é o próximo slide, certo. Tem uma teoria que é a comportamental, né? Ela se preocupa muito com o processo de trabalho, a dinâmica organizacional, a ênfase que ocorre, né, nas pessoas, o homem administrativo, aquele que visa a forma satisfatória de realizar o trabalho. Então, assim, dentro da enfermagem, Ana Paula, essa teoria comportamental, ela se aplica dentro da enfermagem? Sim, a gente tem esses pontos. Não necessariamente tudo que eu vou fazer, eu vou dizer, isso é a teoria científica de Taylor, isso é a teoria comportamental de Kurt, né? Não, a gente começa a introduzir e já está dentro da nossa vivência, da nossa área, de uma forma tão mesclada as nossas práticas em enfermagem que às vezes a gente nem reconhece que está aplicando essas teorias administrativas, né? Aí tem como princípio o estudo da motivação humana, é muito importante, colaborem com o seu colega. Eu fico doente quando eu vejo uma equipe que tem problemas internos e as pessoas não se conversam, não melhoram, principalmente quando a gente sabe que depende o bom desenvolvimento de trabalho depende da relação que os profissionais têm internamente. A gente não precisa bajular ninguém, a gente precisa respeitar o colega, a gente precisa colaborar para que o trabalho flua e os resultados apareçam lá na assistência ao paciente. Não é para engrandecer o fulaninho e o cicraninho, não. Cada um vai ser respaldado conforme as suas atribuições, né, profissionais. Cada um terá sua responsabilidade em aplicar a sua assistência, mas lembrando que na instituição pública a gente visa a qualidade da assistência para os resultados chegarem ao elemento principal da nossa assistência, que é o paciente, né? Então, saibam trabalhar em equipe, sejam modestos, sejam humildes, sejam colaborativos, participativos, sejam humanos no processo que a gente lida com pessoas diariamente, né? Desde a equipe até o paciente. Então, saibam motivar também para ser motivados. E o profissional da enfermagem precisa ser motivado para que faça o seu trabalho com qualidade, além da participação de todos os membros da equipe de enfermagem nas decisões. Então, lembre-se que, quando eu falei da aula, eu falei na aula sobre a SAI, lá na resolução que foi de 2002, a SAI era privativa do enfermeiro de nível superior. Quando chegou na 358 de 2009, a SAI não é só privativa do enfermeiro, ela agora é um instrumento utilizado pela equipe de enfermagem, pelo enfermeiro nível superior, nível médio e nível técnico, né? As 3 categorias de enfermagem. Ana Paula, mas você disse que a enfermagem tinha técnicas privativas do nível superior. Ainda existe, continua as técnicas privativas, como, por exemplo, a passagem de sonda vesical é privativa do enfermeiro, nível superior. Então, com relação às técnicas, existem sim técnicas privativas do nível superior, porém a SAI ela é para ser aplicada por toda a equipe de enfermagem, né? A sistematização da assistência em enfermagem ela precisa ser vivenciada, reconhecida e aplicada por todos os membros da enfermagem. Aqui nos princípios da teoria comportamental, né, o estudo da motivação já falei, e o profissional de enfermagem precisa ser motivado para que faça o trabalho com qualidade. Essa qualidade é os resultados que eu preciso dar na assistência, né? A minha técnica precisa ser tão boa, a aplicação da minha técnica, de todos os insumos que eu tenho, os recursos que eu tenho internamente, precisam ser bons para que chegue essa qualidade na recuperação do paciente. As teorias administrativas, ela coexistem em diferentes graus de administração da enfermagem. Ao aplicarmos uma teoria, né, uma das teorias, é importante pensar que para o sucesso gerencial da enfermagem é necessário pensar nas pessoas, por isso a importância da escolha do melhor método.
Quando a gente utiliza o processo de enfermagem, ele é um método. Ele é um método que foi introduzido para que a gente consiga dar resultados com qualidade, porque a gente usa uma metodologia, a gente organiza o nosso processo de trabalho por meio daquelas 5 etapas do processo de enfermagem, né? Então, a gente vê a importância disso, o reconhecimento. Assim, as teorias elas devem ser adaptadas à realidade de cada estabelecimento de assistência em saúde. Lembrando, cada ambiente em saúde terá a sua própria dinamismo interno, né? Então, a gente precisa ter esse reconhecimento também dentro das instituições que iremos atuar. Aqui a gente traz algumas teorias de enfermagem, né? A teoria, isso é questão que eu vou discutir logo adiante, nos próximos slides. Tem uma questão que é falando sobre a teoria ambiental, que foi trazida pela Florence Nistergaay, né? Aquela melhora de condições do ambiente que causou os bons resultados para os profissionais, para os pacientes atendidos por essa profissional, né? Então, a Florence Nistergaay é a teórica que fundamentou a teoria ambiental. A Virginia Henderson, ela foi a que desenvolveu a teoria das necessidades básicas, né? A teoria do autocuidado foi desenvolvida pela nossa Dorothea Orion. A teoria da adaptação foi trazida pela Callista Roy, que é muito mais conhecida por Callista Roy do que System Callista Roy. A teoria das relações interpessoais foi pela Hildegard, né? A Hildegard é muito conhecida, essa teoria interpessoal. A teoria holística foi pela Mira e Levine, né? A Mira Levine. A teoria do modelo conceitual do homem foi por Martha Roger. Gente, isso aqui está tudo introduzido, trabalhado, mesclado dentro da nossa assistência, né? A sistematização da assistência em enfermagem dentro do nosso processo de enfermagem. Todas essas teorias, elas já estão dentro do processo de enfermagem. E o modelo das necessidades humanas básicas, que foi desenvolvido pela Wanda Horta, né? E a teoria dos alcances objetivos pela Imogenes King. Eu trouxe algumas dessas teorias para que vocês deslumbrassem. A gente, no dia a dia, a gente conhece mais uns do que outros, como a da Marta, como a da Virginia, como a da Florence, como a da Dorothea, são as das mais conhecidas, né? Mas é importante que vocês saibam que existem outras além delas. Quando a gente trata de Florence, eu já tinha falado a vocês que foi a precursora, a dama da enfermagem, né? Ela que trouxe essas metodologias da teoria ambiental para dentro da assistência à enfermagem. Ela não só aplicou, mas ela catalogou, ela registrou estatisticamente, trazendo essa apresentação dos resultados por meio de registro, né? Ela usou uma metodologia, ampliou hoje o que nós entendemos por ciência em enfermagem, né? Ela trouxe toda essa vivência. Aqui especifico nesse slide, na teoria ambiental dela, o que ela modificou, a questão do ar, da água, né? O ambiente limpo, o ambiente controlado. Nós podemos manter ainda e mantemos esse ambiente controlado até hoje para dar qualidade na recuperação do paciente, né? Controlar a questão dos ruídos, né? A questão da rede de saneamento, a gente sabe que os dejetos e as sujidades advindas desses ambientes podem causar e trazer problemas de saúde. A diminuição da sensação de frio e calor também foi uma da preocupação de Mr. Guy. E boa iluminação, que a gente tem aí a boa iluminação ambiente, que a gente durante o dia tinha, né? Tem, pela questão do sol. E nós temos também a iluminação noturna, que era feita por meio da vigilância de Florence, de leito em leito, com a lâmpadazinha dela, né? Verificando como é que estavam acomodados seus pacientes. Então, foi ela responsável pela teoria ambiental. E ela que deu, hoje, todo esse aparato para a enfermagem moderna como conhecemos, né? A Hildegard, ela tem esse papel fundamental na enfermagem quando ela desenvolveu a teoria da interação interpessoal entre o paciente e o enfermeiro, né? Porque o enfermeiro ainda era muito visto como aquele que dava ordem, aquele que brigava, aquele que exigia que o paciente fizesse algo. Eu posso tirar por experiência própria, né? Como eu fui mãe adolescente, eu tinha muito medo durante a minha estadia hospitalar na maternidade, foi até numa maternidade que eu tive a minha primeira filha, porque eu ouvia falar que adolescentes que estavam grávidas e na hora do parto eram judiadas pelas enfermeiras. Isso era uma coisa que me apavorava, eu não tinha nem medo de parir, era medo de sofrer na mão de uma profissional de enfermagem. Eu acho que esse medo me fez ser uma enfermeira que todo dia busca ser mais humana, todo dia busca ser melhor para o meu paciente,
porque eu sei o que eu passei, não em maus tratos, mas eu sei o que eu passei em medo quando eu estava chegando para ser cuidada pela equipe de enfermagem, né? Então, acho que isso traz muito uma responsabilidade para mim ser hoje o que eu quero que meu paciente sinta de mim, né? Segurança. Você ser o enfermeiro que passa segurança para esse paciente. A RIDERGA também, ela teve esse processo, né, que consiste nas fases sucessivas de orientação, identificação com exploração, solução de problema, né, havendo uma escolha posterior ao plano de cuidados adequado para melhorar o estado de saúde do paciente. Então, vocês vejam que cada teórica, ela traz uma implementação para assistência. Isso, de uma forma geral, vai melhorando a enfermagem até chegar ao que nós temos hoje, né, dentro da formação e da capacitação do profissional em enfermagem nas 3 categorias, nos 3 níveis de formação. E é importante que vocês reconheçam a aplicabilidade dessas modificações que elas trouxeram, esses melhoramentos que elas trouxeram. E aqui tem uma pessoa bem importante que eu falei na aula 3, ou foi na aula 4, não estou enganada, que foi Wanda Horta. Ela trabalhou a questão da coleta de dados, né? A coleta onde ela, perdão, dentro do modelo fundamental, a partir da teoria da motivação humana, de Maslow e João Mohana, Wanda estabeleceu um pilar principal. Dentro dessa pirâmide que foi estabelecida por esses dois estudiosos, ela identificou que nessa base, né, na parte aqui onde coloca a segurança do corpo, do emprego, dos recursos, da moralidade, da família, da saúde, da prioridade, ela fez a teoria dela acontecer nas necessidades humanas básicas, né? Então, ela trouxe essa legalidade, trouxe esse respaldo para as teorias de enfermagem, né? Então, Wanda é uma das também muito conhecida, assim como a Mr. Guy, né? E como outras mais que a gente verá aqui mais adiante. A Doroteia, né, ela trouxe a teoria do autocuidado. Nós somos intitulados anjos que cuidam. A enfermagem é aquela categoria que cuida muito bem do paciente, que dá toda a assistência, mas a gente tem que lembrar que um paciente ele precisa ser estimulado para se cuidar, o autocuidado precisa ser aplicado por eles, e nós, como profissionais, a gente vai direcionar esse cuidado, né, orientar para esse cuidado, e a Doroteia, ela trouxe na teoria dela a importância da gente contribuir para essa autonomia do paciente, né? Então, o paciente não pode ficar inválido ali dentro, em cima de uma cama, sendo que ele ainda deambula, sendo que ainda ele tem os movimentos dos seus membros, tem capacidade de fazer a sua própria higienização, de determinadas, de executar determinados cuidados, que a gente tira de nós, enfermeiras, essa sobrecarga, né? Então, a parte de Doroteia, essa aplicação da teoria do autocuidado, ela foi fundamental para que a gente pudesse trabalhar melhor o paciente na questão da educação em saúde, né? Dele se autocuidar, dele ter essa capacidade de se, uma vez avaliado, mostrando condições físicas e cognitivas suficientes para ser orientado a isso, né? Isso foi a partir da década de 70, por Doroteia, né, que trouxe essa teoria, né? Que a enfermagem, ela se apresenta como um sistema de ajuda para o autocuidado, a gente orienta o paciente a se cuidar, né? Quando o paciente não possui condições de realizá-lo, por apresentar um déficit do autocuidado, é quando o paciente não possui condições para executar o seu cuidado, aí sim a gente executa toda e qualquer necessidade que ele venha a precisar, né? O autocuidado, ele é um cuidado executado por paciente com necessidades especiais e a capacidade do paciente em realizar o seu cuidado relacionado à educação em saúde. Então, professora, vai ter pacientes que são bons de saúde e não querem executar alguns cuidados? Sim, às vezes é um problema psicológico, um problema emocional, ele acaba se negando a fazer alguns cuidados com a própria higiene pessoal, com os próprios cuidados do dia a dia. Só que, mesmo que você venha a lidar com um paciente com um déficit cognitivo, com um problema relacionado ao déficit de autocuidado, a gente precisa, sim, ainda explorar o que ele pode fazer, né? Identificar as condições do paciente e explorar para que ele faça ainda de acordo com a sua capacidade cognitiva. Essa educação em saúde, né, ela tem como propósito tornar o paciente independente. Então, é importante essa teoria da Doroteia, porque ela visa a autonomia do paciente, né? Então, o autocuidado visa a autonomia do paciente, correlaciona o autocuidado com a autonomia. Acho que eu voltei, perdão.
A Mira Levine, né, a partir de 60, na década de 67, ela desenvolveu a teoria da conservação da energia da enfermagem holística, né? Ela propôs a enfermagem clínica entender o ser humano como uma unidade corpo e mente. Então, a gente já começa a deslumbrar um indivíduo, não só um indivíduo com problemas fisiológicos, mas é um indivíduo que traz uma carga de necessidade além do fisiológico, né? Um indivíduo que traz necessidades psicossociais também associadas às necessidades fisiológicas humanas, né? A intervenção de enfermagem possui a finalidade a conservação da energia, da integridade estrutural, pessoal e social. Aí a gente começa, a partir de finalzinho da década de 60 para 70, a trabalhar esse termo holístico que vocês irão ainda ver e ouvir por muito tempo na formação de vocês e na prestação do serviço de vocês. Sobre a SAI, sobre o processo de enfermagem, a gente vai lidar com ela, mas eu quero que vocês antes vejam as questões que eu trouxe para vocês sobre esses temas, né? Aqui uma mensagenzinha, né? Essas teorias administrativas, elas influenciam as práticas servindo como guia para as decisões, né? Nossas como enfermeiro, influenciou a forma como enxergamos as pessoas, as organizações e o meio em que elas estão inseridas, né? E servem como ponto de compreensão, previsão de prática observada nas organizações. Então, as teorias administrativas e teorias em enfermagem, elas são hiper importantes por isso, porque elas nos capacitam a observar, reconhecer, né? Isso também melhora a nossa prática, as nossas decisões. Com certeza isso melhora o nosso ambiente de trabalho e melhora as condições que o paciente vai receber de nós, né? As condições dos serviços de enfermagem, né? Eu trouxe algumas questões aqui para vocês, perdão, no plural. Uma questão sobre Flora Sinistergai, né? Aqui diz que Flora é considerada fundadora da enfermagem moderna, é verdade. Sua família considerava a enfermagem algo inapropriado para uma dama de boa estriga, ela tinha condições financeiras e não era uma profissão que era visível naquela época, né, como categoria ainda. Por isso, começou seus estudos após os 31 anos de idade em um curso treinado na Alemanha. Ela foi muito bem preparada, né, estudou muito sobre biologia, sobre saúde, até seguir na enfermagem, na assistência. E aqui a questão quer saber qual a teoria que Florence Nistergalli baseou a fundamentação dos cuidados dela. Aí vocês vão identificar o que foi que Florence... qual a teoria que Florence desenvolveu. Foi a teoria eu não vou dar a resposta porque eu já expliquei, eu já dei a resposta nas minhas falas anteriores a chegar nesse slide. Eu quero que vocês me digam, essa questão é difícil após uma aula explicativa? O Igna, Hilde, quem tiver ainda em sala, se vocês quiserem me dizer. A senhora pode perguntar de novo, professora, por favor, que eu estou escutando bem baixinho. Pronto. Eu acho que foi ambiente. Eu vou dar um chute só, não sei. Então, se foi ambiente, qual foi os pontos no ambiente que Florence melhorou, utilizando aquele método lá na intervenção dela na assistência enfermagem? Você lembra os pontos do ambiente? No ambiente, as transformações no ambiente, a questão do barulho, acho que é isso. Também. Controle de barulho, tem a questão também do ar, né? Rede de saneamento, organização, registro, né? Registro, que ela aplicou registro, ela acompanhou a evolução, higienização pessoal, do leito, do ambiente, do esgoto sanitário. Aí, vocês mataram a questão. A iluminação do ambiente. Ela controlou iluminação e ruídos, né? Vocês entenderam que uma aula explicativa, depois de um assunto, quando eu aplico as questões após o assunto, eu consigo trabalhar melhor, eu consigo sintetizar melhor o conhecimento. Vocês identificaram que era um ambiente. Eu exigi ainda mais a questão. Não tinha nem lá pedindo a questão, mas eu ainda exigi os pontos que ela modificou no ambiente.
Então, vocês começaram a compreender que interligaram o conhecimento de vocês. Vocês aplicaram o conhecimento dentro de uma questão que eu poderei colocar como questão de prova lá para vocês lá dentro da plataforma, né? Outra de Florence, né? Florence, ela foi considerada a precursora da enfermagem, estabeleceu critério para aqueles que desejassem se integrar nessa profissão, tornando-se desta forma uma ciência e arte de cuidar, né? O sistema Listergai tinha como pressuposto, gente, essa questão aqui eu não tinha explicado dentro do assunto sobre o Listergai para vocês, sobre Florence, né? Mas ela era, sim, uma pessoa muito rígida, ela tinha normas, ela começou a estabelecer o processo de ciência e arte em cuidar bem categórica, ela exigia uma boa reputação do indivíduo, né? Quase sempre eram as mulheres que eram chegadas para ser treinada por ela, então ela exigia que a pessoa tivesse uma boa apresentação em higiene pessoal, tivesse uma reputação moral, que tivesse uma capacidade intelectual de aprender o que ela tinha para repassar. Então, isso aí eram princípios básicos que ela exigia para treinar um profissional de enfermagem, né? Então, vocês vejam que eu trouxe uma questão que eu não necessariamente eu precisaria usar, porque eu não enfatizei muito essa questão com vocês, mas vejam a importância dessa questão, né? Então, dentro dessa questão, ela dá as opções aqui, né? O que era que a pessoa precisava ter para ser um profissional de enfermagem passada por Flores, né? A pessoa precisava ter ensino ocasional, seleção de candidatos sobre aspectos cognitivos, afetivos, morais e religiosos, ensino metódico, seleção de candidatos sobre aspectos intelectuais, morais e aptidões, ensino ocasional, seleção de candidatos sobre os aspectos morais, éticos e religiosos. Então, eu não vou nem concluir as outras, mas o que eu preciso deixar para vocês é que ela era assim, uma pessoa que exigia um ensino, né? Que a pessoa tivesse, claro, já tivesse um estudo, uma formação acadêmica, que já soubesse ler e escrever, para poder esse candidato ele ser ter, dentro dos aspectos cognitivos, afetivos e morais e religiosos, capacidade suficiente para executar as funções de enfermagem, né? E isso traz a importância da Nistergai quando ela começou a selecionar perfil de pessoas que poderiam prestar a assistência e a ciência na arte do cuidar, né? Então, aí você já precisa entender que ela também era uma pessoa que reconhecia o potencial daqueles indivíduos que poderiam ser um profissional de enfermagem. Nessa próxima questão, a questão traz, considera as teorias de enfermagem, relaciona as duas colunas do quadro a seguir, de modo a tornar verdadeira a associação entre o teórico de enfermagem e o tema central da teoria que se desenvolveu, né? Então, aqui ele traz 3 teóricos, traz a Florence Nistergai, a Martha Roger e a Dorothea Oren, que eu falei delas até anterior nos slides, né? Aí ele quer que vocês identifiquem qual foi a teoria de Florence. Aí aqui no tema central diz, 1, o atendimento às necessidades pessoais do paciente no ambiente. De quem foi essa teoria do ambiente? De qual dessas 3 teóricas, né? 2, ênfase na ciência e na arte de enfermagem, com a pessoa sendo o elemento central da disciplina da enfermagem. Quem foi que desenvolveu essa teoria? Foi a Florence, a Marta ou a Dorothea, né? O autocuidado é uma necessidade humana e déficit de autocuidado requer ações de enfermagem, né? Então, quem foi a profissional que estabeleceu o autocuidado, né? Então, tá bem fácil essa questão, vocês seguem a ordem. Quem compreenderam como é fácil agora correlacionar as teóricas? Então, dentro do material de vocês, fora esse material que eu trouxe para resolução de questões, resolva essas questões, eu vou mandar mais material bem elaboradozinho, vou pegar esse material dentro do Word e vou mandar para vocês, bem bonitinho, dentro do slide é só para a gente resolver agora. No material que eu vou mandar em seguida, ao término da aula, eu vou mandar lá, não vou judiar de vocês, não vou mandar 40 questões, que é judiada, que só vou utilizar 7, eu vou multiplicar por 3 e vou mandar 21 questões, eu vou mandar 21 questões para vocês resolverem. Dentre estas questões, terão essas de agora, terão as do exercício e terão mais algumas. E dessas que vocês resolverem, né, vão responder com as apostilas de vocês, com os slides. Dentro dos slides vai ter as respostas. Vocês vão responder para quando vocês chegarem lá na prova, no sistema, vocês saberem a questão certa na hora de resolver. Essa questão ela traz outra situação. O uso da teoria oferece estrutura e organização ao conhecimento de enfermagem,
que proporciona um meio sistemático de coletar dados para prescrever, né? Explicar e prever a prática. Ela confere um propósito mais claro, enunciado, não apenas o foco dessa prática, mas ainda metas e resultados específicos. As teorias definem e esclarecem a enfermagem e a finalidade de sua prática, para distingui-la das outras profissões de atendimento, estabelecendo seus limites profissionais sobre as teorias, né? Aí aqui ele quer saber se cada teoria está direcionada à sua teórica. Por exemplo, se eu sei que a teoria da flora foi a de ambiente, eu quero saber se a questão A está falando da teórica certa e da teoria certa, né? A teoria da Florence Mistegai dá particular importância para a manutenção do ambiente, visando facilitar a execução do cuidado prestado pelo enfermeiro. Destaque-se a ventilação, iluminação, calor, limpeza, ruídos, odores e alimentação. Isso é verdade ou é falso, né? Esses pontos estão estabelecidos na teoria ambiental, ou a teoria da Oreo, ela delinea 3 outras teorias sequenciais, teorias do autocuidado, do déficit em autocuidado, que já tem que prestar atenção. A teoria do cuidado e do autocuidado é relacionado à Oreo. Vocês vão lá no slide, providenciam saber se a Orion desenvolveu essa teoria do autocuidado ou não. Vocês vão lá no slide, verificam se a Florence desenvolveu a teoria do ambiente ou não, né? Na questão C, um metaparadigma representa a visão do mundo de uma disciplina acrescida das perspectivas mais globais, que subordina visões e abordagens mais específicas, conceitos centrais com as quais a disciplina se preocupa. Acredita-se que o metaparadigma de enfermagem comumente consiste nos conceitos individuais do ambiente, saúde e enfermagem. Dentro da minha apresentação do material, não tem essa questão aqui estabelecida para vocês. Vocês já podem descartar como possibilidade de resposta, né? A teoria das necessidades humanas básicas de Wanda, aqui está o nome dela completa, né? Wanda de Aguiar Horta, mas lá eu sempre apresento ela como Wanda Horta. Recebe forte influência de João Roma e Maslow. Horta classificou as necessidades humanas básicas em diferentes níveis, né? Necessidade fisiológica, segurança, aceitação, amor, estigma e autorrealização. Gente, essa questão aqui para vocês saberem a certa, se essas relações estão relacionadas mesmo com Wanda, na teoria humana básica, dentro da pirâmide, não foi Wanda que desenvolveu toda a pirâmide, não. A Wanda utilizou a segunda base da pirâmide para definir a teoria dela, né? Aquela pirâmide foi por esses outros 2 estudiosos relacionada com a de Wanda. Então, preste atenção. A primeira base, Wanda explica, Wanda dá sustentação na teoria dela na segunda linha da base, nos segundos pontos da base. Só que a pirâmide ela é dividida por várias etapas, né? Tem acho que 5 etapas. Então, a Wanda, ela só diz respeito à teoria dela àquela segunda demarcação da base, começando da parte mais larga para cima, né? Então, prestem atenção que lá no material, deixa eu até voltar para vocês identificarem. Eu acho importante que vocês visualizem para vocês compreenderem aqui. Estou procurando a pirâmide. Quem achar, vai me ajudando. Aqui. Essa pirâmide foi desenvolvida por 2 teóricos, né? O Maslow e o João Mohana. A pirâmide foi por ele, porém, o modelo das necessidades humanas básicas está representado aqui na questão da segurança. Então, necessidades humanas básicas relacionado à Wanda Aguiar Horta é essa que está em laranja. A primeira fisiologia, a de Wanda, é a segurança, é a parte onde correlaciona com a segurança. Então, lá na questão, vocês têm que entender que o que está fora da segurança não está relacionado à Wanda. O que tá dentro da realização pessoal, da estima, do amor e relacionamento da fisiologia não foram referência da teoria de Wanda Horta. A teoria de Wanda Horta está relacionada somente essa parte com relação à segurança. Então, por isso que eu trouxe a questão para vocês compreenderem melhor. Trouxe o slide para vocês compreenderem melhor a questão. Já passei essa. Aí.
Pronto. A questão é essa, por isso que eu preciso que vocês voltem para rever o material quando forem responder essas atividades, esse exercício, né? A sistematização da assistência à enfermagem consiste em um método teórico que orientará o processo de enfermagem. Gente, a gente está falando da SAI. Quando eu falo a sistematização da assistência à enfermagem, eu dou a frase toda, mas no dia a dia vocês vão apenas conhecer a SAI. Acostume-se com o termo. Ela quer saber com relação à SAI, né? Um exemplo de método teórico em enfermagem é o de quem foi desses teóricos aqui que tem um método teórico em enfermagem. Foi a Matilde, foi a Raquel, foi a Marta Roger, foi a Marie, foi a Jane Golden. Isso aqui é só para vocês aprofundarem mais o conhecimento, mas essa questão aqui é só para título de conhecimento de vocês. Eu vou dar a resposta todinha após a prova, né, para vocês fazerem. Essa questão aqui de imediato eu não vou colocar na prova, nem se preocupe, que essa daqui não cai na prova, já é um aviso. Quando eu enfatizo muito uma questão, é porque eu estou dizendo a vocês, eu vou colocar ela, pode ficar certo que eu coloco, vou pedir, mas essa daqui especificamente é a título de conhecimento, não vai cair para a prova de vocês. Próxima questão. No que diz respeito a teorias e processos de enfermagem, julgue os itens subsequentes, né? Na prática profissional, o processo de enfermagem ocorre em etapas de forma isolada e linear. Eu estou dizendo que o processo de enfermagem que passa por 5 etapas, né, que é aquela coleta de dados ou histórico de enfermagem. Coleta de dados e histórico de enfermagem equivale ao primeiro passo do processo, né? O diagnóstico é o segundo, o planejamento é o terceiro, né, onde eu vou colocar em prática o que eu vou tentar fazer. A implementação é a prática da assistência em si, a avaliação é o acompanhar da minha assistência. Então, são 5 etapas. Eu quero saber se essas 5 etapas, elas acontecem de forma isolada e linear. Eu consigo aplicar a avaliação sem eu ter passado pelos os quatro anteriores, as 4 etapas anteriores? Eu quero que vocês identifiquem se eu consigo chegar a diagnosticar sem fazer o reconhecimento da coleta de dados, sem buscar a coleta de dados, sem o histórico de enfermagem. Não existe, não há possibilidade. Elas não são isoladas de forma nenhuma, elas são sequenciadas. Eu preciso estabelecer o processo de enfermagem seguindo passo a passo. Primeiro, a coleta de dados, segundo, o diagnóstico, terceiro, o planejamento, quarto, a implementação, que é a própria, depois que eu planejo, eu vou prestar assistência do que eu vou trazer para a resolução daquele problema e vou avaliar acompanhando aquele paciente. Então, não tem como vocês fazerem apenas uma etapa do processo sem que vocês utilizem os demais. Precisa ver o processo, precisa ver o passo a passo do primeiro ao quinto, que vocês já falei agora anterior a vocês. Então, vocês julguem esse item se é verdadeiro ou falso. A questão aqui, o processo de enfermagem ocorre em etapas de forma isolada e linear? É dessa forma que acontece? O que é que vocês acham? Aí vocês me respondem aqui se certo ou se errado. Errado. A próxima revisão aqui, né? A teoria de enfermagem de Dorothea Oren, tem lá no slide de vocês, né? O que é que a teoria de Dorothea envolve? Eu preciso que vocês vejam os 5 itens e descubram qual é a teoria de Dorothea. Eu não vou nem chegar a falar, porque como eu falei dos slides anteriores, a Dorothea foi um dos comentados, né? Então, a Dorothea, qual dessas teorias ela desenvolveu, né? Então, vocês voltam no slide. Quem não lembrar da teoria de Dorothea, volta no slide, verifica qual foi a teoria e qual da questão relaciona a teoria de Dorothea. Então, vocês têm todo esse material para responder. É uma forma mais prática de vocês estudar os assuntos, né, que foi desenvolvido, para que vocês consigam aplicar o conhecimento. Tendo em vista que o processo de enfermagem, também conhecido como metodologia de assistência, consiste em um conjunto de ações sistematizada e holística, empregado com finalidade de melhorar a assistência prestada ao indivíduo, à família e à comunidade. Julgue os itens a seguir, né? Então, aqui é uma afirmativa, essa primeira que eu falei. Agora, o item seguinte é, de acordo com a teoria de Levine,
tem lá Levine, eu citei Levine no material de vocês. O paciente deve ser auxiliado pelo enfermeiro quanto ao alcance do autocuidado terapêutico, estendendo-se esse auxílio aos membros da família e da comunidade. Então, vocês vão lá na teoria de Levine e verifica se a teoria dele é condizente com o restante da questão, né? Se o paciente deve ser auxiliado pelo enfermeiro quanto ao alcance do autocuidado. Aí vocês vão identificar, Levine desenvolveu o autocuidado, então vocês têm que saber se isso é verdadeiro ou falso. É uma questão boa para vocês, prestando atenção, vocês identificam já já que resposta é a que vocês precisam dar, né? Próxima. O processo de enfermagem consiste em um método utilizado para ordenar a assistência de enfermagem e é composto por fase. O autor que divide esse processo em 6 fases, gente, quando eu falei na aula anterior para vocês, eu disse que o processo de enfermagem, quando foi desenvolvido pela teórica, ela tinha 6 fases e essas fases foram encurtadas para 5, né? Então, hoje a gente tem 5, mas quando foi desenvolvido pela teórica, foi desenvolvidas 6 etapas e essas etapas foram encurtadas para ficar apenas nas 5 que nós reconhecemos. Então, quem foi a teórica, né? Eu até coloquei aqui à frente, que hoje só utilizamos 5 etapas. Então, essa que desenvolveu 6 é a mesma que vocês vão lá reconhecer como 5. Foi ela que desenvolveu. Hoje, no processo de enfermagem, a gente deu uma enxugada e deixou apenas em 5, né? Obedecendo aqueles critérios. Coleta de dados ou histórico de enfermagem, que é a mesma coisa, né? O diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação. Esses são os 5 passos do processo de enfermagem. Quem foi a teórica foi a Imogen King, foi a Rosalinda, que eu nem falei da Rosalinda para vocês, mas aqui tem. Foi a Wanda, foi a Florence ou foi a Patrícia, né? Então, veja que tem alguns que eu nem citei que vocês já começam a descartar como possibilidade, né? Que essas aí provavelmente não é a resposta correta. De acordo com a resolução 358/2009 da COFEN, do Conselho Federal de Enfermagem, o processo de enfermagem é estruturado nas etapas genominadas. Eu já falei aqui que são 5 etapas. Eu quero que vocês reconheçam nesses itens aqui quais são as etapas. Preste atenção. Quais são as etapas do processo de enfermagem? E aqui ele vai colocar de forma inicial, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, como eu falei para vocês, viu? Aqui não está trocado, não. Aqui vocês vão ter que encontrar a questão que segue certo da primeira à última etapa, né? Então, etapa 1 é relacionada aqui, etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 5. Então, eu já tinha dado até na fala anterior a resposta dessa. De acordo com seus conhecimentos sobre o processo de enfermagem, julgue os itens a seguir, né? O processo de enfermagem, ela compreende a estruturação teórica da enfermagem e das práticas de registro. Porém, sua realização implica no aumento da demanda de trabalho e com pouca evidência de consolidação das práticas e tomada de decisão. Eu estou dizendo aqui, nessa questão, que o processo de enfermagem, ela compreende a estrutura teórica da enfermagem e das práticas de registro de enfermagem, é verdade. Porém, olhem que essa palavra porém, ela está contrária ao que eu falei primeiro, gente. Prestem atenção quando vocês estiverem lendo para vocês compreenderem a questão. Porém, ela diz aqui mais adiante, sua realização implica no aumento da demanda de trabalho com pouca evidência de consolidação das práticas de tomar decisões. O processo de enfermagem, ele vai aumentar o trabalho, ele vai trazer pouca evidência, ele vai fazer da prática de enfermagem uma coisa muito mais suada, muito mais trabalhada. Lembra-se quando eu expliquei sobre a SAI para vocês, sobre o processo de enfermagem, eu disse que essa aplicação da SAI nos ambientes melhora, organiza, facilita para que a gente empregue o processo de enfermagem, para que a gente estabeleça o processo de enfermagem. O processo de enfermagem ele vai nos orientar, ele vai nos organizar conforme a necessidade do paciente. Então, se na minha fala eu falei tudo isso, verifique o que está se pedindo na questão e identifique se essa questão está errada ou se ela está certa. Cadê aqui? Pronto. Essa última questão, ela deixa de forma bem prática o que vocês precisam compreender como entendimento em administração em enfermagem, né? Em noções administrativas nos ambientes de enfermagem. Tivemos uma vivênciazinha de poucas aulas
mas essas poucas aulas foram suficientes para trazer bastante conteúdo, né? Então, dentro da formação técnica de vocês, as horas são reduzidas. A exemplo, tem disciplina que vocês pagam 60 horas de aula, 40 horas. Na graduação, a gente paga 120, 200 horas. A gente tem que sintetizar o material, dar o que é necessário para a categoria técnica, né? E trazer essa realidade no dia a dia de vocês. Então, essa questão aqui, ela vai fazer uma aplicação do que vocês viram nas aulas anteriores. Nas aulas anteriores, eu disse que a sistematização da assistência de enfermagem, ela organiza, ela trabalha a estruturação organizacional. Lembre-se, a SAI, ela está voltada para a organização do trabalho, para a organização do ambiente, organização do setor, onde eu vou ter que dar uma organização tanto para os meus insumos, para o pessoal que eu vou estar trabalhando, a minha equipe, né? Organização com relação a protocolos, com manuais, com rotinas, onde dentro dessas rotinas pode estar estabelecido o método, que é o processo de enfermagem ou não. Eu expliquei nas aulas anteriores que a SAI ela pode ser e deve ser estabelecida em qualquer ambiente em saúde. Por exemplo, Ana Paula, eu vou para o setor administrativo lá de marcação de consulta, de especialidades, no sistema já direto, com o sistema de Natal. Eu não vou dar assistência ao meu paciente, mas eu vou estar aplicando conhecimentos de enfermagem lá, trabalhando na área da saúde. Eu posso aplicar a SAI nesse meu ambiente, para a equipe que eu vou trabalhar, ou até mesmo para mim sozinha, pode e deve. O bom seria que a instituição estabelecesse a SAI como esse processo, né? Se vai ser só uma equipe de enfermagem que vai precisar utilizar ou não. Mas se tem uma equipe que é composta por um ou vários enfermeiros e querem aplicar dentro daquele seu ambiente a SAI, independente da instituição, seja ela que peça isso, ou vocês queiram estabelecer isso, facilita o processo de trabalho de vocês. Isso organiza o ambiente de vocês. Então, quando eu expliquei na aula anterior que você chega numa sala de vacinas, né, onde o técnico está lá, quem atua dentro da área de imunização é o profissional técnico, são vocês. Então, dentro de uma sala de vacina, eu preciso ter um ambiente favorável para a prática de enfermagem, né, na imunização. Eu preciso ter um ambiente com insumos suficientes para suprir a minha necessidade. Eu até expliquei que um ambiente arrumado, ele não significa ser um ambiente organizado. Organizado, eu vou colocar ordem, eu vou deixar tudo preparado para a demanda que eu recebo. Eu vou organizar o meu material que eu preciso no dia a dia, saber se eu tenho vacinas no estoque, ali que vai atender a demanda, né? Eu tenho aquele reconhecimento do meu ambiente de trabalho, eu sei o que eu preciso dentro do meu ambiente de trabalho, eu tenho que suprir isso. Então, é diferente de arrumar para organizar. Quando a gente trabalha com SAI, a gente trabalha com organização. Eu vou deixar um ambiente mais preparado possível para a minha assistência, para o meu processo de enfermagem. Então, lembre-se sempre, a SAI, ela diz respeito à organização, que essa organização, ela trata da organização de insumos, da organização da equipe de enfermagem, que é a organização de pessoas, né, de profissionais, da organização com protocolos. Então, a SAI, ela vai lidar com essas etapas, de organizar o setor para mim poder, quem sabe, estabelecer ali um processo de enfermagem. Na sala de imunização, eu posso estabelecer o processo de enfermagem, né? Trabalhar esse processo de enfermagem na sala de curativo, no CME, nas outras áreas de assistência, como triagem, como administração de medicamento, eu posso aplicar e devo aplicar o processo de enfermagem nas 5 etapas. Isso vai facilitar a minha assistência de enfermagem, e se a SAI tiver também nesse ambiente já estabelecido, a facilidade que eu terei para apresentar a minha assistência e as minhas técnicas de enfermagem, elas serão muito melhor. Então, lembre-se sempre, a SAI estará sempre relacionada à organização da estrutura, do ambiente, do insumo, do pessoal, da equipe de enfermagem e dos protocolos que nós iremos utilizar. Protocolos estes que podem ser internos ou do próprio Ministério da Saúde, que é o que normatiza, né, algumas vivências, que normatiza as vivências dos ambientes de saúde. Então, a SAI diferente do processo de enfermagem. Por quê? Porque uma relaciona a organização do ambiente, dos insumos, dos trabalhadores e dos manuais e protocolos, né, em rotina, e a outra, que é o processo de enfermagem, ela está relacionada ao processo, ao cuidar, à assistência em enfermagem para
o indivíduo que vai receber a nossa assistência, né? Então, os 5 passos do processo de enfermagem, ela dá uma capacidade do enfermeiro ou o técnico de enfermagem, reconhecendo essas etapas e sabendo reconhecer os achados que trará para ele uma melhoria na condição do paciente. Lembre-se sempre, o processo de enfermagem, ele é estabelecido, ele é privativo do enfermeiro de nível superior. Mas isso não deixa que vocês também não reconheçam as etapas que está sendo trabalhada e que vocês façam parte da equipe que irá resolver a situação do paciente, né? Quando você trabalha numa equipe dinâmica, numa equipe prestativa, alguns problemas que adentram as unidades, elas são resolvidas por equipes e não só por um profissional, né? A equipe é chamada para lidar com a situação daquele paciente, a situação de saúde do paciente, né? Isso é para equipes extraordinárias, a gente vê esse ponto aí bem saltante na equipe. A SAI, ela é para ser executada a partir da resolução 358/2009, ela não é, ela deixou de ser privativa do enfermeiro e ela é para ser composta agora, para ser executada por toda a categoria de enfermagem, né? Então, nível médio, técnico superior, irão sim aplicar a sistematização da assistência de enfermagem em seu ambiente. Enquanto que o processo irá ser aplicado, o processo de enfermagem será aplicado pelo nível superior, mas se faz necessário que o nível técnico reconheça as etapas do processo, saiba quais são, saiba como também contribuir, porque dentro da equipe ele também fará parte das resoluções dos problemas que adentrarem, né? Gente, para a aula de hoje não teria como eu dar muitas questões ou todas as questões que eu irei trabalhar na prova, mas eu vou fazer a parte para vocês, mandar mais uma aulazinha básica, só com a resolução das próximas questões, né? Para que vocês compreendam. Mas aqui eu já trouxe tudo que eu vou dar. Eu vou trazer a SAI para vocês nas questões de prova, eu vou trazer o processo de enfermagem com as 5 etapas, eu vou trazer, por exemplo, uma questão sobre os teóricos, como o Taylor e Faio, né, que colaboraram bastante com o processo de administração de enfermagem. Eu vou trazer as teorias de enfermagem que colaboraram para ser enfermagem hoje, como a de Flores, a de Marta, a de Wanda. Então, vai ter questões relacionadas a elas, por isso que eu trouxe muito mais voltada. Então, eu priorizei na revisão de hoje, eu priorizei o que eu irei abordar na prova, que é para vocês trabalharem muito mais em cima da necessidade da prova. Não estou dizendo que os demais conteúdos são irrelevantes, não. Eles são pilares para a construção do conhecimento, mas, trazendo de uma roupagem diferente, eu quero que vocês enfatizem mais em cima do que eu apresentei hoje. Estudem em cima do que eu apresentei hoje, porque as questões serão relacionadas ao que foi trabalhado mais na aula de hoje. Porque aqui eu abordei os teóricos nas ciências da administração, que colaboraram para a enfermagem também, né? Eu comentei sobre as teóricas de enfermagem relacionadas às melhorias de enfermagem, desde Flores, que foi a primeira, até as outras que vieram posterior a ela, né? Comentei sobre a SAI, o que a SAI é, o que ela estrutura, de que ela se trata, o que o processo de enfermagem trata. O processo de enfermagem trata das etapas que a gente precisa dar na assistência à enfermagem. E isso pode ainda não ser muito reconhecível para vocês, mas no dia a dia, na vivência, vocês vão acompanhar casos onde vocês pegam o caso, o problema em saúde e vão terminar tratando aquele paciente até o último dia, quando ele traz a cura daquele problema, e vocês vão reconhecer na vivência as etapas que passaram, né, dentro com a equipe de enfermagem. Então, vocês, como técnico, vão vivenciar isso muito na imunização, acompanhando o planejamento familiar, vão também reconhecer muito isso nos cuidados em curativos, onde vocês trabalharão até o atendimento a domicílio. É uma das práticas onde a gente mais desenvolve os 5 tópicos do processo de enfermagem, onde a gente reconhece bem direitinho, quando a gente está dando assistência aos pacientes que está sendo tratado em casa, né, com curativos a domicílio. Quem faz esse atendimento são os técnicos de enfermagem. Quando o ferimento, aliás, quando a lesão ou curativo é de uma ferida, de uma lesão infectada, aí sim é que o enfermeiro de nível superior entra. Mas se as lesões elas não são consideradas infectadas, como as incisões cirúrgicas ou outra lesão, né, que não apresente a infecção, mas apresente inflamação,
quem vai cuidar desses pacientes são os técnicos de enfermagem, as úlceras por pressão. Quando se reconhece, mesmo vocês não irá tratar uma lesão com nível de infecção muito elevada, mas vocês vão precisar identificar, a partir do conhecimento de vocês, onde aquela lesão apresenta especificamente pontos que correlaciona aquela lesão a uma lesão infectada. Então, por exemplo, uma úlcera venosa, uma úlcera por pressão, ela pode apresentar determinados materiais dentro da apresentação do leito da ferida que identifica que aquela ferida não está evoluindo bem. Ela está com prognóstico relacionado a uma infecção ou perda de tecido naquele local, né? Morte celular, necrose celular daquele material, e que ali a intervenção de enfermagem ela tem que estar associada à intervenção médica com medicação, com debridação, com internação e sucessivamente com melhoramento, com curativos quando esse paciente for voltar ao seu ambiente domiciliar. Então, vocês precisam entender a compreensão e o gigantismo que é a formação de um técnico, né? Então, o técnico, ele mesmo não executando algumas técnicas que é privativa do enfermeiro, ele precisa reconhecer essas técnicas e identificar parte da técnica. Ele não vai executar, mas ele vai ter que saber reconhecer também, junto com o restante da equipe de enfermagem. Então, eu espero que a aula de hoje tenha trazido um pouquinho de clareza de como eu quero as questões, como será pedida as questões na prova, e como eu quis aplicar o conhecimento de vocês, casando com as necessidades em questões de prova. Então, eu queria que vocês compreendessem sobre as teorias administrativas, né, noções administrativas em enfermagem, desde da aplicação das teorias formais da administração, como as teorias trazidas pelas nossas teóricas de enfermagem, como a implementação da SAI a partir dessas teorias de enfermagem, e o achado do processo de enfermagem também trazido por uma teórica de enfermagem. Então, vejam a importância da gente correlacionar e identificar a necessidade de um técnico trazer todo esse reconhecimento dentro do seu ambiente de trabalho. Ana Paula, isso é muito cansativo para a gente, ter noções administrativas no dia a dia, sendo que eu achei que ia entrar na enfermagem para executar técnicas e somente isso. Não. Essa finalidade de executar técnica por fazer, sem reconhecer o que está fazendo, isso aí era muito relacionado à vivência do auxiliar. Vocês têm um nível técnico, uma carga horária superior do nível médio. Um profissional de nível médio era formado em 6 meses, vocês precisam ser formados em 2 anos, né? Em 4 semestres. Então, é exigido de vocês uma carga de conhecimento gigante na área de enfermagem, e a parte administrativa, ela sim, é uma parte obrigatória na formação de vocês, porque vocês vão vivenciar isso na prática, né? Não vão chegar na prática cegos com relação às noções administrativas, né? E a gente vai aplicar essas noções administrativas também em laboratório, quando a gente vai vivenciando as práticas integrativas, as vivências práticas no laboratório, né? Integrando todo o conhecimento dos 4 semestres de vocês, para vocês irem fazer e aplicar, né? Vocês saberem o que estão fazendo e por que estão fazendo lá na atenção primária em saúde, que vai ser lá na assistência básica de vocês, dentro das unidades dos postinhos, os famosos postinhos dos bairros, né? A estratégia de saúde da família, ela é atenção primária em saúde. Então, vocês vão ter como aplicar esse conhecimento lá dentro? Vão, de uma maneira mais simples do que a maneira que vocês poderiam aplicar dentro de um ambiente a nível hospitalar. Sabendo que, como estagiário, vocês vão estar muito direcionados para as práticas em si, né? O saber fazer e por que fazer, mas vocês também vão identificar dentro do ambiente, a partir de agora, a aplicação das noções administrativas, até mesmo que a equipe vai vivenciar isso lá, na equipe de profissionais que já existe no local, vão repassar isso para vocês, né? Explorem o ambiente, perguntem, interajam com os demais profissionais que estão lá. Claro, a gente chega muito tímido no primeiro dia, fica muito preso ao nosso preceptor, mas não tenham medo de perguntar alguma coisa se tiverem dúvida a um profissional da instituição, né? Sejam essas pessoas curiosas mesmo. Ana Paula, Meninos e meninas, não estou escutando, Elina. A prova vai ser aplicada na plataforma? A tua prova? Na plataforma, 7 questões, viu? Tá, certo.
Então, assim, já vou dar um spoilerzinho da prova, né? As questões subjetivas, que eu disse a vocês que existiriam duas, eu vou correlacionar ela muito com as teorias, né? A teoria ambiental, a teoria do autocuidado, eu quero que vocês me falem mais sobre. Claro, vocês poderão utilizar o material formal para responder, mas eu quero que vocês, nas respostas subjetivas, vocês vão ter que colocar uma identificação própria de vocês, ou seja, o falar de Hilda é diferente do de Edna. A forma como ela vai me explicar sobre a teoria do autocuidado ou a teoria do ambiente vai ser totalmente diferente. Ela vai usar a forma técnica que eu utilizei para explicar a vocês, mas ela vai dar uma diferenciação pessoal para a resposta. Então, prestem atenção, eu não quero Ctrl+C e Ctrl+V nas subjetivas, não. Eu quero que vocês saibam, no final de uma explicação, colocar um ponto de vista de vocês. Então, podem trazer a fundamentação teórica que a gente trabalhou nas teorias, mas eu quero que vocês falem um pouquinho com o linguajar de vocês falando sobre a teoria. É importante, como profissionais de enfermagem, aplicar as teorias, mesmo que ela tenha sido trazida por profissionais anteriores a nós até hoje, é sim necessária nos ambientes de enfermagem. Vocês explorem isso, viu? Porque é importante. E eu quero que vocês tirem excelentes notas, sim, mas eu quero que vocês saiam da disciplina com conhecimentos práticos para ser utilizado no dia a dia dentro da assistência de vocês. Vamos nos despedir, né? A aula dá por encerrada hoje. Eu abordei os temas que irão cair dentro da prova. Lembre-se que a prova vai estar montada em cima do que foi abordado hoje, né? Vai cair questões das que eu mandei para vocês nos 2 exercícios? Vai sim. Vai cair questão dessa que você colocou hoje? Vai sim. E ainda vou mandar, se eu vou usar 7 questões para a prova, eu vou mandar apenas 21, né? Um tanto de questões a mais para vocês responderem. As respostas das questões eu só vou mandar para vocês corrigida depois que vocês terminarem de fazer as provas de vocês. E quem for fazer ainda recuperação ou reposição, eu só vou enviar após a outra prova, que é para vocês não dar Ctrl+C e Ctrl+V da resposta e lá na última prova fazer sem estudar, né? Então, eu estou mandando para vocês se embasarem no conhecimento, mas a resposta delas, vocês só terão em mãos quando passar o processo de prova, porque eu não posso corrigir esse material e mandar corrigido para vocês, sempre que vocês vão fazer uma prova na plataforma, em casa, né? Então, seria imprudência minha fazer isso. Então, a correção das questões, das 21 que eu mandarei para vocês no grupo, será apenas após o término de todas as provas. Correto assim? Vamos nos despedir, né? Desejo uma boa prova para vocês, que essa revisão tenha esclarecido alguns tópicos que ainda tenham ficado duvidosos ou pouco compreensíveis e que a formação de vocês é um processo não só individual, ele é coletivo por parte nossa como docente, como instituição, mas também ela tem que ter uma contrapartida do indivíduo, né, do aluno. Então, se esforcem, respondam essas questões, voltem nos slides, verifiquem se está correto, se a pergunta correlaciona com o que vocês viram, para vocês poderem fazer essa compreensão e sintetizar o conhecimento de vocês e ter uma excelente prova na hora que estiverem lá respondendo e lembrando de todas as discussões que foram trabalhadas, né? Boa noite, pessoal. Nos vemos logo em breve no laboratório. Boa noite. Boa noite, professora.